Amores, tem trabalho, tem assunto pra gente comentar hoje aqui na nossa live. Olha, esse nosso meio que a gente trabalha, eu, Perline, é um meio muito complicado porque a gente lida com um negócio que a gente tem que controlar na gente, mas que a gente vê que outras pessoas não conseguem controlar, chamada ego. O ego é um problema seríssimo, sobretudo no meio das celebridades. E você vai entender onde eu quero chegar com a notícia que eu trago para você logo aqui no começo do nosso Bora Comentar de hoje. A Bela Campos mostrou como ser arrogante e até mesmo fazer pouco caso do trabalho de uma profissional tão bacana, tão simpática como é a repórter do Léo Dias. Ela virou assunto nas redes sociais depois de ignorar a profissional. O episódio aconteceu na Praia de São Corrado, no Rio de Janeiro, durante a gravação de mais um capítulo aí da novela Vale Tudo, da Globo. A jornalista tem nome, a nossa gloriosa Monique Arruda. Ela estava no local para tentar gravar uma entrevista com a Bela Campos. Por isso, no intervalo ali das filmagens, ela se aproximou da intérprete de Maria de Fátima para tentar algumas palavrinhas sobre o que ela espera da reta final do programa, da novela, no caso. Mesmo iniciando a conversa com elogios a Bela Campos, ela agradeceu a repórter e continuou andando mexendo no celular, que era mais importante nesse momento. Monique ainda tentou pedir um resumo das próximas emoções, ali, o que ela esperava da trama, mas a atriz respondeu o seguinte, abre aspas, eu tô atrasada para gravar, fecha aspas. Acelerou o passo e deixou a repórter falando sozinha. A reação da Bela Campos dividiu as opiniões na internet e rendeu comentários aqui. Abre aspas, tem repórter que é inconveniente, mas nesse caso aí essa menina é insuportável. Um dos comentários que a gente leu na internet. Aí o outro falou assim, temos que respeitar a rotina de gravação, mas ela parece ser arrogante demais na vida real. E não acho uma boa atriz. Uma outra criticou. E aqui eu faço questão de comentar uma coisa que não vou deixar passar. Ela não é uma boa atriz. Alguém precisa falar a verdade aqui. A Bela Campos está longe, mas está a quilômetros de distância de ser uma boa atriz. Tá? Diferente da nossa repórter Monique Arruda, que é uma excelente profissional, não é? Veja, eu não tenho um vídeo aqui, que é um vídeo do conteúdo do portal do Léo Dias, mas nós temos a imagem que diz muito. Ela de óculos, andando com 2 seguranças, olhando o seu telefone, se sentindo a Angelina Jolie, né? Se sentindo uma atriz de Hollywood. Mas na verdade é uma atriz de um remake da Globo, um remake, diga-se de passagem, que não chega perto do que foi a primeira versão. Você que está assistindo Vale Tudo e gosta, palmas pra você, legal pra caramba. Mas você que assistiu a primeira versão, sabe que a primeira versão é muito melhor do que essa que tá no ar. Que foi aquele tapa? Aquele tapa que a dona Odete Reutemann 2025 tomou. Um dos tapas mais mal feitos da história da televisão brasileira. Então essa novela é uma vergonha do começo ao fim. E aí quando você se depara com uma atriz como essa, que poderia, ela poderia falar numa frase e agradecer. Ela simplesmente preferiu ser arrogante e meter o pé. Então, na minha opinião, essa querida aí, tá? Faz jus à novela, que eu volto a dizer, que não é boa. Se Vale Tudo fosse boa, todo mundo estaria falando de Vale Tudo. Você vai pro Twitter, você não vê todo mundo falando de Vale Tudo. Você vê Chico Barney falando de Vale Tudo. Você vê Bárbara Sarini falando de Vale Tudo. Mas você não vê todo mundo falando de Vale Tudo, tá? E muito do não sucesso dessa novela tá justamente por causa de comportamentos como a dessa querida aí, tá? Que não tem nem como é que fala? Consideração com o trabalho de quem fica dando mídia pra ela. E além de tudo é burra. Porque se ela sabe que os caras estão gravando, ela sabe que isso também vai pro ar do jeito que ela fez aí. E vai gerar mídia ruim pra ela. Pô,
Vira e fala. É o Léo Dias. Você não tá falando com qualquer pessoa, você tá falando com o Léo Dias. Entendeu? Quem que vai deixar de querer falar com o Léo Dias? Se o Léo Dias parar pra mim e falar, eu abro as minhas pernas pro Léo Dias. Porque é o Léo Dias, pô, ele pode ferrar a vida de qualquer pessoa também. Então tem que falar com o Léo Dias. Essa é a minha opinião.